Te agradecendo, Deus, por estar aqui. Pai, na mente para o coração daquele que está no ministério. Ó Deus, cada um possa ter essa coisa, Amém. Glória a Deus. Oração com fundo musical, é vitória. É ensaio aí? É ensaio, irmão Fernando? É ensaio. É ensaio. Amém, amém. Glória a Deus. Fica tranquilo, pode tirar teu som. Isso, glória a Deus. O Wilton que gosta de cantar, o Wilton também. O Wilton gosta de cantar. Bastante. Vamos lá, tá chegando gente. Vamos lá, irmão Wilton. Que o Vamos Senhor lá. Jesus possa te abençoar. E como de costume, né, o irmão Wilton vai ensinar durante o período de meia hora, 40 minutos, não sei como é que vai ser. E logo após, nós vamos anotando as perguntas, né? Que é um assunto muito palpitante, por mais que nós já tenhamos ouvido falar, né? De uma vez salvo, salvo para sempre, perde a salvação, não perde. Por mais que nós tenhamos ouvido, há sempre dúvidas, né? Há sempre dúvidas e vamos anotar aí para perguntar. Sempre em amor, dentro da educação, da ética cristã. Vamos lá, irmão Wilton, deixa Deus te usar. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Você parece Então, sendo louco todo o aeroporto. Quem me dera. A Sheila que trabalhava nessa área aí no aeroporto, na operação. Então, vamos lá. Como o irmão Isaías falou, esse tema é muito interessante, né? Sempre quando se fala acerca dessa questão da perda da salvação, se a salvação se perde ou não, se a gente pode afirmar que a gente é salvo, sempre surge um debate acalorado, sempre, né? Porque as pessoas buscam sempre defender a sua visão. Então, eu até comentei com Isaías acerca do título de hoje, né? Porque a gente poderia abordar uma questão mais ampla, essa questão da salvação. Porque quando a gente já trata assim da perda da salvação, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: o que é essa salvação? O que isso envolve, né? Porque geralmente quando se fala de salvação, a mente vai direto para aquela definição. Eu sou salvo porque eu estava perdido nos pecados, aí eu aceitei e recebi Jesus, criei na mensagem do Evangelho, e a partir dali eu sou salvo. E aí eu vou para o céu, né? Eu vou viver aqui um tempo, não sei quanto tempo, e aí depois eu vou morrer e vou para o céu e aí pronto, já estou garantido com Deus. Geralmente esse é o resumo que se faz do assunto da salvação. E aí dentro disso a pessoa fala assim, mas depois desse momento do encontro, da conversão, do novo nascimento, essa pessoa ela pode perder essa salvação, ela pode deixar de ser salva, ela pode desviar, ela pode entrar na apostasia? E aí que surgem os grupos, as ideias acerca do tema. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês é Efésios 1, verso 10. Quem puder verificar na Bíblia, é um tema muito interessante isso. Por quê? Quando se fala da salvação, da restauração, não se trata apenas desse âmbito da salvação da alma, como a gente fala, né? A pessoa que estava perdida em seus delitos e pecados e que agora ela pode ter a vida divina, ter a natureza divina, ter nascido de novo, poder dizer que ela é salva, que ela foi resgatada, que os pecados foram perdoados, que o sangue de Jesus purificou de todo pecado. Isso aí são tudo definições bíblicas. Mas se a gente pegar Efésios 1:10, por exemplo, a gente vai ver que esse conceito da morte de Jesus, a própria morte dele em si, traz reflexos, traz consequências, não somente nessa questão salvífica, nessa questão de a salvação da alma em si, mas numa restauração universal. O
que diz aí Efésios 1:10? Que Deus propôs que todas as coisas elas girassem em torno de Cristo, que tudo fosse resumido, né, que convergisse para Cristo. E aí Paulo acrescenta essa expressão muito bonita, tanto as coisas que estão nos céus como as coisas que estão na terra. Então, veja, é uma dimensão muito mais ampla, né, essa questão da morte de Jesus, o supremo propósito, do que nós tratarmos apenas dessa questão de salvação de alma, dessa salvação da pessoa, uma coisa muito mais ampla. Então, aqui eu vou colocar alguns conceitos para vocês, para a gente ter uma ideia. Tem um material que eu já fiz, depois aqui do estudo eu vou encaminhar lá no grupo para vocês, né? Quem não tiver no grupo, avisa aí ao irmão Isaías ou a Sheila, por gentileza, para adicionar lá. Mas assim que terminar, eu envio para vocês o material. Então, vamos lá. Quais são os conceitos que nós temos hoje acerca desse tema? Então, eu vou falar de uma maneira bem pausada para vocês terem uma noção e depois eu vou falar naquilo que eu creio, tá bom? Você pode discordar daquilo que eu creio, não sem nenhum problema, mas eu vou colocar aqui as linhas teológicas igual eu faço quando eu estou lecionando no seminário. Tem que colocar as visões todas para o pessoal ter a noção. Então, vamos lá. Tem uma noção que é a seguinte, é a que o Isaías falou. Vamos pegar a primeira, mais clássica. Aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Que a gente pode apelidar de calvinista, enfim, reformada. O que essa visão traz? Ela traz o seguinte, que se você foi predestinado na eternidade por Deus, se ele te escolheu, na hora certa ele vai te chamar e a partir daí você é salvo e você não perde mais a salvação porque você foi escolhido por Deus e Deus vai fazer com que você persevere na salvação. Qual que é a principal objeção que se lança a essa visão? É que é a seguinte, já que eu sou salvo, então eu posso pecar à vontade, que eu não vou perder minha salvação, já que eu fui eleito, designado, predestinado por Deus. Mas em nenhum momento você vai ver os proponentes dessa visão dizerem que você pode pecar à vontade. Porque eles falam o seguinte, que se você crê que você foi escolhido por Deus, que você foi salvo, que agora você vive debaixo da graça de Deus, a sua mente ela foi renovada. Então, ela não vai mais desejar o pecado, ela não vai ter mais prazer no pecado. Ela não vai enxergar a salvação como somente uma eliminação do inferno, para você falar assim, já que eu fui salvo, então Deus vai me preservar, eu posso pecar, porque no final ele vai estar lá e vai me resgatar. E vai falar assim que não, que isso é uma mentalidade de alguém que não foi ainda transformado pelo evangelho. Porque quem foi salvo não tem prazer no pecado. Quem foi salvo vai fazer de tudo para não pecar, e quando pecar, ele vai contar com a graça de Deus, com o sangue de Jesus, com a intercessão de Jesus no trono, para essa questão dos pecados. Então, o pecado ali, ele não tem uma tarefa, vamos chamar assim, eliminatória. Ele não vai tirar a salvação de ninguém. Ele vai impedir um avanço, ele vai impedir o galardão, enfim. Então, não tem essa questão de pecou, morreu e vai para o inferno. Porque sempre surge uma questão que é a seguinte, eu estou aqui servindo a Deus, renunciando, e se na hora da morte eu pecar? Se naquele último momento eu tiver uma queda, eu pecar, o que vai acontecer? Então, seria uma salvação assim, no momento da morte, né? Se resumiria isso, a vida cristã, você caminhar e torcer ou fazer de tudo para que na hora da morte você não esteja em pecado. Então, daí surgem várias crenças, várias coisas. Então, essa é uma visão que diz o seguinte, uma vez salvo, salvo para sempre, mas não no sentido assim, eu posso fazer qualquer coisa que aí eu estou salvo. Aí você pergunta, mas tem gente que prega isso. É verdade, mas não é o pessoal da doutrina reformada, não são os calvinistas. Tem gente aí hoje que prega de fato isso. Fala, a salvação é totalmente pela graça, então não importa nada que você faça, você pode pecar, porque de uma forma ou outra Deus vai te resgatar. Enfim, isso todo mundo aqui acho que crê que esse não é o ensino bíblico, né? O segundo ponto é aquele ponto que diz o seguinte, você é salvo, porém, você tem que perseverar até o fim para que você seja salvo. E aí usa, por exemplo, um texto de Mateus 24, lá, verso 11, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é o seguinte, você foi salvo por Jesus, ele perdoou todos os seus pecados, mas a partir daquele momento da sua salvação, você tem que caminhar em santidade, e aí a sua salvação final vai depender dessa vida de comunhão. Então, para esse grupo de pessoas, principalmente aí você pode ver o movimento pentecostal, neopentecostal, crê o seguinte, olha, você não tem
como você dizer agora que você já vai estar salvo. Você pode afirmar que você é salvo, mas isso aí vai depender de, no final, se você tiver dentro da igreja, se você tiver... Porque a eleição, a predestinação não é do indivíduo, mas é da igreja. Então, isso fala o seguinte: Deus predestinou e escolheu a igreja, e aí essa igreja vai cumprir o objetivo, ela vai chegar no final lá. Ela começou e ela vai avançar. Se você estiver dentro da igreja, se você fizer parte da igreja, você está bem. Se você não estiver dentro da igreja, se você estiver desviado, afastado, se você se apostatou da fé, você vai para o inferno, ou vai ser queimado, aniquilado, ou vai sofrer eternamente, porque você, no momento final, né, você não perseverou. Então, você foi e perdeu a salvação. A salvação foi dada por Deus, ela veio pela graça, mas a manutenção dela dependia da nossa vida, dependia da nossa existência, da nossa força. Então, no final, a pessoa pode perder a salvação. Então, veja, tem esse ponto. A pessoa, um dia, pôde ter sido salvo, né? Mas ela perdeu, ela não guardou essa bênção que Deus deu para ela e ela acabou se perdendo no final. Uma outra posição, essa já é mais uma posição, vamos chamar assim, na alta teologia, que vai pregar o restauracionismo de todas as coisas, né? Eles utilizam alguns textos bíblicos para dizer o seguinte: no final de tudo, Deus vai restaurar. E pasmem alguns aqui. Alguns, não todos, mas alguns dessa linha creem que no final até Satanás vai obter o perdão, que até no final Deus vai perdoá-lo, né? Então, tem esse grupo que crê dessa forma. Por que eles falam isso? Porque eles falam o seguinte, que Deus ele não vai perder nada da criação dele. Assim, uma doutrina extensa para eu trazer aqui para você, mas eu vou falar de maneira resumida. Eles falam o seguinte: Deus ele não vai perder nada. Então, o que acontece? Para as pessoas que morrem, vamos chamar assim, sem o conhecimento de Cristo ou afastadas do Evangelho, Deus, mesmo assim, ele vai restaurá-las. Através do quê? Através de um elemento punitivo, ou seja, um purgatório ou um juízo, porque eles falam o seguinte, que os efeitos da punição de Deus nunca são para condenação eterna, são sempre para restaurar. Então, para eles não existe o conceito da condenação eterna. Eles falam que essa linguagem que aparece no Novo Testamento, ela deve ser entendida dentro do contexto que foi escrito, que ali fala assim da destruição do mal que há na pessoa e não da pessoa em si. Então, eles acreditam que vai ser restaurado todo mundo, sendo que vai ter só uma diferença. As pessoas que perseveraram, que fizeram parte da igreja, vamos chamar assim, elas lá na eternidade elas terão o quê? Um certo privilégio diante de Deus. Vamos chamar assim. Ela vai ter lá o seu galardão será maior. Então, elas terão uma maior proximidade de Deus, elas vão gozar de privilégios que esses outros não gozarão. Então, estarão tudo lá diante de Deus, né? Seja como for, novos céus, nova terra, na eternidade, vão estar com Deus, mas não vão gozar dos mesmos privilégios daqueles que viveram uma vida de retidão, uma vida santa aqui. Então, acredita assim, tudo vai ser restaurado, o universo inteiro, o sangue de Jesus, a morte dele vai alcançar tudo, mas vai haver diferenciações. Então, uma delas é essa. Tem outro grupo que crê no seguinte, que essa salvação, de fato, ela é universal, ela vai alcançar todas as pessoas, porém, esses seres celestiais que, vamos chamar assim, foram os primeiros a cair, e aí já é um outro assunto também, né, para a gente discutir, se fosse discutir aqui, esses não terão perdão, né? Esses que caíram lá na rebelião de Satanás, tudo, junto com Satanás, como que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, esses aí vão ficar fora. E o restante da criação vai ser restaurada por Deus, inclusive os animais. Outro tema que é bem extenso também, a questão dos animais. Quando a Bíblia fala de animais no céu, o que ela está falando? É só uma linguagem simbólica? Ou também há uma expectativa com relação à criação? Porque Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, né? Que toda a criação geme e aguarda a expectação, a manifestação dos filhos de Deus, os filhos maduros. Então, há também um fator restauracional, há também um fator salvífico na criação. Como isso é, Paulo não desenvolveu o tema. Ele só colocou isso rapidamente lá para os romanos, e aí segue-se também assim, um estudo muito extenso. Tem até no site lá do César, né, o Revista Cristã Última Chamada,
materiais sobre a questão dos animais, muito interessante. Ele lançou esse ano, são materiais densos, extensos, que vale a pena os irmãos lá darem uma olhada. Então, assim, diante dessa questão, que eu falei aqui da salvação, o que a gente vê os extremos aí? Vamos falar dos extremos primeiro, e aí depois eu termino falando acerca do que eu acredito. Quais são os extremos? Então, o primeiro extremo a gente já falou, que é essa questão de você falar assim, eu já estou salvo, então não importa nada que eu faça, né? Eu já estou salvo, vou ser salvo, Deus já me alcançou, eu já fui purificado dos meus pecados do passado, do presente e do futuro, então não tem nada que eu faça que possa tirar a minha salvação, que eu possa perder a salvação. Então, esse é um lado extremado, porque ele não considera o que é a vida cristã. Ele só está preocupado com essa questão. Eu saí do inferno e vou para o céu, e acabou. Deus fez a obra, não importa o que eu faça aqui, eu posso viver da vida que eu quiser, porque é pela graça mesmo, então não tem nada da minha participação. Um outro extremo, algumas correntes assim do catolicismo romano e algumas do protestantismo falam o seguinte, que nós não podemos dizer categoricamente que nós somos salvos, né? Existem alguns grupos, não é todo o movimento católico nem todo o movimento protestante, mas dentro deles existe grupos, né, que falam que ninguém pode falar que é salvo, ninguém, que isso é uma coisa que compete a Deus, então que ninguém teria como afirmar isso, né? E aí você vê, há vários textos bíblicos que tratam do tema, mas as pessoas falam, não, você dizer que você é salvo é muita arrogância, porque você não conhece o seu coração, é só Deus que conhece, então você não pode afirmar nada com relação às coisas de Deus, com relação a você, porque você é uma pessoa que tem um conhecimento finito. E Deus não. Deus ele tem um conhecimento infinito, Deus sonda o coração, então ele sabe realmente se você é salvo ou não. É um argumento filosófico, lógico, bem interessante, né? Mas a Bíblia tem outros textos que ela afirma categoricamente sobre a certeza da salvação. E o último grupo extremado aí que eu quero abordar é aquele que fala o seguinte, que a salvação ela é dada por Deus, mas é uma salvação muito assim, instável. Qualquer motivo, a pessoa perde a salvação. Ela vive num constante medo, né? Ela pensou numa coisa errada, ela fala, meu Deus, acho que eu perdi a salvação. Eu tenho que pedir perdão agora, que senão, se Jesus voltar agora, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Então, assim, perde a salvação por tudo. A pessoa até brinca naquela questão assim, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou, depois eu estou, amanhã não. Então, é uma salvação assim que ela é muito instável, ela não é uma salvação segura, né? Como ela está dependendo do homem, então o que ele faz, ele na mente dele fala, hoje eu vivi direitinho, hoje eu não fiz tanta coisa grave, né? Então hoje eu estou salvo. Aí ele faz uma coisa grave e fala, pronto, aí eu perdi a salvação. Então tem esse extremo. Qual que é a minha visão? O que eu acredito? Eu acredito que, pela palavra de Deus, nós podemos afirmar que nós somos salvos. Eu creio nisso, que a gente pode afirmar. E a questão da perseverança, eu de fato acredito que Deus persevera conosco até o final. As supostas passagens que falam de perda de salvação, essas passagens dentro do respectivo texto, a gente vai ver que trata de perda de galardão, perda de posição. São coisas relacionadas à nossa intimidade com Cristo, à nossa dimensão de Cristo, e nunca nessa questão da salvação. Quando se fala de uma questão futura da salvação, é uma etapa que aqui ninguém tem, que é o quê? A glorificação final. Nós já passamos, né, pela escolha, pela justificação, pelo novo nascimento, pela adoção. Estamos na santificação e a glorificação final, essa a gente não tem ainda, mas nós teremos. Então, esse, para mim, é o aspecto futuro da salvação, e não a questão da decisão. Eu só vou saber se eu sou salvo lá na frente. Não, você não vê Paulo, por exemplo, seguir esse caminho. Paulo era um homem que tinha muita certeza daquilo que ele falava, até na questão da pregação mesmo, né? Ele fala que se alguém pregasse um outro evangelho além do que ele tinha pregado, que fosse anátema. Então você vê que é um homem que tinha bastante segurança da salvação, ele falava que ele já tinha ganhado a Cristo e ele queria mais de Cristo, que ele avançava para o alvo, que Deus era fiel para guardar. Existem passagens que dão essa base. Você pode ver, por exemplo, a questão da edificação da igreja, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Ele fala de pessoas que edificaram mal. Então, você vê, ali não está falando de pecados, né? Está falando da questão da edificação ruim que a pessoa teve. Ela era cristã e ajudava até nessa questão da edificação, então é alguém que ensinou, que pregou, que levou pessoas para Cristo,
mas que elas edificaram mal, elas edificaram com feno, madeira e palha. Aí o que Paulo fala? Ele fala que essas obras passarão diante de Deus, serão todas elas queimadas, e ele fala assim, mas o tal será salvo, como pelo fogo. Então você vê que até uma pessoa que ela fez uma edificação ruim, mas ela foi alcançada por Cristo, infelizmente ela fez essa edificação ruim, mas mesmo assim Paulo garante que ela estará salva. Então, todo esse pensamento na questão de eu posso perder a salvação, eu posso apostatar, se nós olharmos também nos contextos, eram crentes professos, né, que o Martin Lloyd Jones chama muito inteligentemente de conversões psicológicas e não conversões espirituais. O autor aos Hebreus também, no capítulo 6, ele trata disso. São pessoas que estavam na comunidade, provaram do dom celestial, provaram de todas aquelas coisas, mas elas não tinham assim uma vivência. E você pode ver que, assim, 2 versículos abaixo desse contexto, eu estou falando de Hebreus 6, do 4 ao 6, 2 versículos abaixo ele vai dizer assim, mas quanto a vós, nós esperamos coisas melhores. Ou seja, ele fez uma clara distinção ali, né, entre as pessoas que julgavam, que estavam ali entre eles, mas que não tinham mais o arrependimento, que viram tudo, mas mesmo assim estavam com o coração endurecido, da igreja, daquelas pessoas que de fato viviam o Senhor. No material que eu vou mandar para vocês, na primeira parte eu coloco essa questão aí das definições da salvação, né? Como que a gente pode tratar disso. E a segunda parte eu coloco lá 80 razões bíblicas que falam acerca da não perda da salvação. Então, chama assim, 80 razões bíblicas porque um crente não perde a salvação. E aí são mais de 80 versículos, né? Aí vocês vão ver lá e aí vocês podem contestar, podem analisar, tá bom? Tá aí com Isaías aí. Amém, Wilton. Glória a Deus. Você hoje foi bem sucinto. Você deu, se eu não me engano, foram 7, né? 7 exemplos ou 6 exemplos muito interessantes que nós vivenciamos constantemente nas nossas comunidades, né? Esse assunto é um assunto muito importante, porque isso nos dá tranquilidade, né? Isso nos dá certeza e etc. E, normalmente, essas divagações que nós observamos nada mais é por falta de conhecimento, como Jesus falou. Sim. E eu queria ver, eu tenho aqui perguntas, com certeza. Estou com a minha caneta aqui, ó, e meu bloquinho aqui, eu tenho perguntas. Eu gostaria de deixar para os irmãos perguntarem, o irmão Wilton aí, o irmão Fernando, a irmã Cássia, a irmã Sheila, os amados irmãos têm a liberdade para perguntar ao irmão Wilton aí. Entendeu? A Glorinha está aí hoje. Glorinha, o Zé Luiz. Isso, glória a Deus. Por favor, vamos perguntar, gente, mesmo que seja algo que você saiba, mas já edifica a minha vida, edifica a vida dos outros. O irmão Fernando está rindo ali, pode ficar à vontade. Tá barulho ainda, irmão Fernando? Tá barulho ainda aí, né? Tá, né? O couro tá comendo lá, Wilton. A Sheila, o que a Sheila tem para falar aí? Vamos lá, irmã Sheila. As minhas perguntas são sempre muito simples e óbvias, né? E essa é importante. Acrescenta. Na realidade, não seria nem pergunta, eu fico observando assim, né? O quão as pessoas complicam coisas simples para inventarem as suas próprias ideias, seus próprios costumes, né? E uma vez eu comentei num grupo aqui de estudo da gente, que tem um tal de rebatizar, né? Porque esse rebatizado significa também, tipo, você não está mais salvo, vai ter que rebatizar. Eu acho que fica bem evidente isso, né? Que a sua salvação depende de um batismo nas águas e você já foi batizado, mas você fez alguma coisa errada e vai rebatizar. Eu, particularmente, acho bem estranho. Exatamente. Boa. Você conseguiu entender? Eu vi tudo, Isaías, o que ela falou? Não entendi?
Consegui. Tu não conseguiu, não, né? Você conseguiu ouvir tudo? Não, aqui eu não consegui. Consegui. Ela falou sobre a questão do rebatismo, que pessoas que erram Sim, sim. na caminhada e começam do zero, vão se rebatizar e etc, né? Eu tenho existem igrejas que usam desse artifício também. Tem um amigo dos Estados Unidos que venciou isso. Ele foi para uma igreja na Arkansas e ele teve que batizar de novo e tal. Alguém mais com perguntas? Você vê que isso não tem uma fundamentação bíblica, né? Porque Não. o batismo ele é um símbolo, né? É a confissão pública. Pública, isso. A questão é, eu nasci de novo ou não? Eu já passei pela morte junto com o Senhor e na ressurreição? Para que eu tenho que me rebatizar? É o que ela falou. Às vezes, é para você se adaptar a uma regra denominacional, a uma regra do local, mas não tem nenhuma fundamentação bíblica isso aí. Eu acho até que, aproveitando, escutando você um pouco, eu acho até que é uma forma meio que de mostrar um certo poder, né? E uma certa humilhação até, de ficar falando, fulano errou, deixou de errar, tem que rebatizar. E o que é errado? De repente, para aquela denominação, é uma coisa que não é tão absurda, ou é uma coisa absurda. Enfim, é meio constrangedor. Aí eu já entro na fase na coisa do julgamento, né? Eu estou julgando que o que você fez é certo ou não, e você perdeu a salvação, vai ter que ser batizado novamente. Eu acho que é muito mais amplo ainda, né? É verdade. É verdade. Ouviu, Wilton? É verdade. Vamos lá, não, gente. Só essa partezinha final. Mas eu entendi o que ela falou. Entendeu, né? Vamos lá. Eu tenho perguntas aqui para fazer para o irmão Wilton. Normalmente eu faço perguntas, né? Nós aqui temos o costume no nosso estudo aqui, para quem está chegando agora, eu vi o meu amigo Moreno, Wilton, aquele Moreno que jogou no América, campeão. Lembra do Moreno? Craque de bola? O Moreno também está participando aqui. Então, as pessoas que estão agora, chegando agora, nós temos o costume do irmão Wilton ter uma palavra de meia hora, colocando várias visões sobre o assunto, e logo depois ele abre para as perguntas. Então, nós temos liberdade para perguntar. O que o irmão... Uma pergunta que eu vou fazer para o irmão Wilton como o irmão Wilton vê essa guerra que a igreja fez, essa guerra antiga em relação a essa questão da salvação, do calvinismo com o arminianismo. O que o irmão Wilton acha dessa guerra? O que leva essa guerra? O que a igreja ganha com essa guerra? Por favor. Então, isso aí teve o seu momento histórico, né? Isso aí teve o seu ponto alto lá depois da reforma, um pouquinho depois da reforma. Então, isso aí teve uma questão pontual dentro da cosmovisão daquele momento, dentro das realidades que eles viviam, dentro dos ensinos. Essa questão muito da soberania de Deus estava muito vinculada também com a questão social. Eles estavam debaixo dos governos monárquicos, né? Tinham os reis lá que tinham muita força. Os sínodos das igrejas, eles partiam também da questão política, envolvia toda a sociedade. Então, essa questão ela teve o seu espaço lá atrás. E aí eu vejo o seguinte, como a igreja não avançou tanto, e aí eu tenho muito cuidado para falar sobre igreja, porque é uma dimensão muito grande, né, para falar de igreja, mas assim, como vamos chamar assim, uma parte da igreja ela não avança, ela tem que buscar o quê? Esses refrigérios lá no passado. Eu estava lendo esses dias um material lá do Pagola, o Zé Luiz gosta dele, o Zé que está aqui, o Pagola é um excelente teólogo, e ele está fazendo uma crítica pesada lá ao pessoal da Igreja Católica, por quê? Ele está falando que há muita gente lá que está indo contra o Papa Francisco, porque elas buscam fazer o quê? Viver dos dogmas do passado, e elas não conseguem viver na dependência do Espírito para as coisas novas que o Espírito quer fazer na igreja, né? E aí também tem que ter cuidado, né, falar sobre isso, mas é verdade, é a vivência. Aí o que as pessoas estão pegando? Como elas estão sem conteúdo,
Aí você vê, eles ficam resgatando aqueles debates lá do passado, e eu vou responder a sua pergunta agora objetivamente, Isaías. E isso não tem acrescentado unidade na igreja, não tem acrescentado espiritualidade, você vê debate, e aí você só vê debate. Você vê estragos que estão sendo feitos, né? Eu mesmo fui alvo de um, eu vou te falar aqui rapidamente a experiência minha lá, o Carlinhos está aqui. Por favor. O Carlinhos teve aula comigo lá, ele sabe como é que é. Teve um pessoal lá da Assembleia de Deus pediu para que eu desse um curso de férias. Não sei se o Carlinhos participou desse curso, que era sobre protestantismo, né? Então, acho que o Carlinhos foi um dos que pediram isso. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma apostila, fiz lá, falando sobre o calvinismo, arminianismo, tal. Muitos meninos foram lá e participaram, porque era gratuito. Aí, o que aconteceu? Eles pegavam o material, aí eles iam lá para a congregação e eles pregavam lá. Aí, os pastores da congregação deles lá não tinha base teológica nenhuma, não conhecia nada, né? Não tinha estudado. Aí eles começavam a falar assim, onde vocês estão aprendendo isso? Aí eu falei assim, lá na Matriz, lá com o Hilton, lá do seminário. Aí o que aconteceu? Causou uma certa divisão lá. Foi um pouco fogo de palha, né? Lá onde a gente estava, mas assim, teve resultados ruins. Chegou um momento que eu tive que sair de lá por causa disso. Porque o pessoal falou, você está calvinizando as pessoas. Porque esse meu jeito, você sabe como é que é. Eu coloco lá os pontos, eu gosto muito de bater naquilo que a pessoa acredita, para que ela afirme mesmo se ela crê com vontade, com força, se ela tem convicção daquilo que ela crê. E como a maioria lá na Assembleia era arminiana, eu batia muito nisso, né? E falava que o calvinismo lá tinha mais base bíblica, que eles estavam crendo só no achômetro, que eles não tinham respaldo para responder. Enfim, causou um grande problema lá. Aí eu tive que sair. Só que, pelo que eu vejo, aí vieram com umas campanhas do arminianismo, o Carlinhos sabe disso, teve estudos lá, até a própria pessoa que colocou esses estudos lá não está mais no local, ou seja, ficou uma coisa meio incerta, né? Mas assim, a intenção não foi tirar as pessoas de lá, muito pelo contrário, é abrir a mente, só que abrir a mente é complicado. Mas o que eu vejo, Isaías, hoje, por exemplo, eu vou citar o caso objetivo da Assembleia de Deus, ela teve que buscar mais amparo teológico, porque muitos jovens estavam abandonando as fileiras da denominação. Aí você vê, houve uma migração contrária. No passado, qual que era o assunto que chamava a atenção das pessoas? Era o batismo no Espírito Santo, né? Aquela coisa do culto vivo, do culto real, com os dons, aquela coisa da vida, né? Aí o que acontece? Como isso aí, entre aspas, não tinha lá nas igrejas tradicionais, houve aquela migração. O pessoal saindo das igrejas tradicionais e indo para as pentecostais. Agora é um fluxo contrário, é o pessoal saindo das pentecostais e neopentecostais, porque eles não conseguem mais ter um ensino sólido, um ensino sistemático, expositivo, e elas estão indo para onde? Elas estão indo para as igrejas tradicionais. Você está vendo esse fluxo. Eles não aguardavam isso. Você vê que existem, por exemplo, editoras que elas têm uma missão de trazer esse tipo de ensino. Eu vou dar aqui um exemplo. A editora Fiel. Ela é a editora que está lá. Ela tem uma missão, ela chama Missão Evangélica Fiel. Aí você vai ver lá o que é a editora Fiel, ela tem um propósito, é calvinizar o Brasil. E ela tem conseguido, porque os seus exemplares, a maioria dos livros era 3.000. Agora estão tendo assim, que dobrar, triplicar os exemplares dos livros, porque muita gente tem aderido a essas doutrinas, né? Então, através da internet, das pregações, hoje não tem mais como esconder das pessoas, né? Antigamente a pessoa ia para aquele culto de doutrina, ficava lá, ouvia o que era passado, né? E era tido como verdade absoluta. Os jovens não são apegados a esse tradicionalismo, né? Então, esse debate soteriológico, que infelizmente era para ser tratado com mais gentileza, com mais educação, né? Abrindo a mente, concordando ou não com o assunto, acabou indo para essa guerra, onde um lado chama o outro de herege, né? Tudo é herege. Você vê essa questão aí do Ed René, tá toda hora vindo vídeo, as pessoas falando, é herege, herege. Aí toda hora surge um herege, então assim, tudo é heresia para as pessoas. E aí tem aquela fala, quando tudo é heresia, nada é heresia. Por quê? Porque as heresias mesmo estão passando de largo na vida das pessoas, nos ensinos. O falso evangelho está proliferando. Só que a pessoa ela adota uma posição e ela fala, não, essa posição é a certa. Então, se você vier contra, você é herege. Então, é o que a gente tem visto por aí. Essas acusações
não tem ajudado nada na unidade da igreja, não tem formado Cristo nas pessoas, e é um debate de textos provas. O que é textos prova? Eu tenho um versículo, aí eu uso para validar uma ideia. Aí o Fernando vai lá, joga outro versículo para mim. Aí eu pego aqui e jogo para o Fernando. É briga de textos prova. É isso aí que acontece. Amém, glória a Deus, glória a Deus. É o que estamos vivendo hoje, né? Falou mal do governo, você é esquerdopata. Isso. Você traz algo para a Bíblia e você é herege, né? E isso é muito interessante. Eu queria continuar aí por os irmãos, mas eu queria colocar uma situação para o Wilton aqui que veio à minha mente aqui. Sim. A salvação ela sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, sempre existiu a salvação. Como o irmão Wilton... gente, a minha pergunta, hein? Juro que vocês não estão fazendo pergunta, ninguém está se manifestando aí, eu vou me aproveitando aqui. Como o irmão Wilton classifica, se é que pode se classificar, a questão da vida de Davi? A Bíblia é maravilhosa porque a Bíblia ela não dá só exemplos bons, né? De pessoas, né? A Bíblia ela é bem verdadeira, ela dá exemplos bons, exemplos maus, não é? Ontem eu ouvi na ministração do meu pastor, fiquei encantado, que ele fala que Davi, depois de ungido rei, ele ainda continuou servindo Saul, coisa mais, e continuou servindo seu pai, né? Mesmo depois de rei, ele continuou servindo seu pai. Quando mandaram ele não falou, tem 3 irmãos aqui, ó, tem 3 lá, mas tem 3 aqui, tu vai mandar eu para ir lá levar lanche para ele? Não, ele continuou servindo. Então, o servo ele sempre tem algo maravilhoso no final. Mas vamos lá. Como o irmão Hilton vê, em poucas... Se o irmão Hilton pudesse me responder, por gentileza, a vida de Davi, logo que ele foi escolhido por Samuel, ele era um servo de Deus, salvo em Cristo. E na trajetória dele, como o irmão Hilton vê a vida de Davi, por gentileza? Então, vamos lá. Davi não é nada superior a nós, como igreja, espiritualmente falando, nada. Ele foi superior nas questões do tempo dele, né? Ele foi um rei, aqui ninguém é rei. Aí fala, não, nós somos reis em Cristo, né? Eu estou falando da questão do reinado político. Aqui ninguém foi rei, teve a história de guerra, a história religiosa na virtude da época dele, como ele teve. Agora vamos lá. O Hebreus vai dizer que todos esses homens do Antigo Testamento, eles são aperfeiçoados em nós. Então, não tem como olhar para ele e achar que ele foi algo superior, sendo que nós temos a promessa em nós, a nossa vida, que é a vida de Cristo. Mas ele tinha aspectos da salvação. Ele era um homem que podia falar acerca disso, mas ele falava de uma maneira sombreada. Ele não falava de uma maneira plena, como nós podemos falar. Quando a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, não é que ele tinha um coração semelhante ao coração de Deus. É que ele era um homem que foi escolhido por Deus. Era um homem segundo a vontade de Deus. Essa palavra coração pode ser trocada por vontade. Então, era um homem segundo a vontade de Deus. Deus foi lá, tem um salmo que fala, achei a Davi, escolhi a Davi, com ele ungi, né, com o óleo da unção. E assim, ele foi um homem que cumpriu o que ele tinha que fazer, com as falhas dele, né, com a sua vida, ora que tinha um aspecto assim voluntarioso, um homem nobre, ora com os pecados e vaidades que todo ser humano tem, né? Quando ele manda, a gente só pensa no pecado de Davi na questão de Batseba, mas ele mandou também numerar o povo. Ele teve ali um coração altivo, né? Ele olhou o reino dele. Então, é um homem que foi um homem de Deus, mas um homem que era falho. Mas o bonito da história de Davi, para mim, é depois da morte dele. É quando Deus vai falar com Salomão, e Deus fala assim, anda nos meus caminhos como o teu pai Davi. Aí você fala assim, como que vai andar nos meus caminhos? Como é que vai andar? Davi andou nos seus caminhos, Senhor? Ele não fez um monte de bobeira? Mas você vê como que Deus olha. Deus olhava Davi como um homem que andou segundo o caminho do Senhor. Então, isso é o próprio testemunho de Deus. Se Deus dá o testemunho dele, eu não tenho que falar mais nada. Deus testemunhou acerca dele para o filho dele. Anda nos meus caminhos como o teu pai fizer. Amém, glória a Deus. Gente, vamos lá perguntar, que eu tenho mais 15 perguntas aqui. Vamos perguntar aí, fiquem à vontade.
Boa noite, irmão Márcio. Ó, Márcio. Fica à vontade. Tudo bem, queridos? Eu não consegui chegar a tempo da iniciação do nosso professor, nosso irmão, mas eu tenho uma pergunta. É muito comum, até pessoas bem próximas a mim, não ter certeza da salvação, e já caminham pela fé há muitos anos. E eu tenho essa dificuldade de entender isso, dessas pessoas bem próximas mesmo, né? Mas, na minha avaliação, né, é uma falta de leitura ou de aproximação com a palavra. Aquela que vai cada vez mais revelando no meu coração que o que foi feito por Cristo mudou a minha vida e, a partir disso, eu sou nova criatura e tudo aquilo que tem nela convém a eu seguir, né, e caminhar, né, pela fé. Mas essas pessoas, elas não têm. E são caminhadas de 20 anos pela fé, dentro de instituições, vão aos cultos, mas não têm a certeza da salvação. Eu fico preocupado com isso. Isso pode ser uma falta de quê na sua visão, meu querido? São pessoas que elas carecem, de fato, de um ensino sólido, né? Elas carecem de um ensino sólido nas Escrituras, né? Para que elas possam se apoiar nas Escrituras. São casas que estão edificadas sobre o quê? Sobre areia? Não tem certeza? Você não tem a certeza da obra de Cristo, é falta de conhecimento mesmo. É falta de ensino. E aí, como a pessoa, às vezes, ela não consegue isso por si só, tem as suas dificuldades, as suas limitações, tudo na questão cultural também, aí aonde que ela espera ter isso? Vamos chamar assim, lá na reunião da igreja. E lá na reunião da igreja, hoje, é difícil você ter ensino sólido. É difícil. Então, ela chega lá, ela frequenta as reuniões, ela vê aquela cantoria básica, ela vê aquela pregação que é água com açúcar, aquela coisa motivacional, e uma pessoa que está sendo edificada com isso, ela não tem apoio bíblico. Aí você fala assim, mas Wilton, é gente de 20, 30 anos. Veja o que era pregado há 20, 30 anos. Era pregado que se a pessoa cortasse a ponta do cabelo, ela ia para o inferno. Era pregado que se a pessoa pintasse uma boca com batom, ela ia para o inferno. Era pregado que se a pessoa jogasse bola, ela ia para o inferno. Se a pessoa tivesse uma televisão em casa, ia para o inferno. Aí eu falo, com uma doutrinação dessa na mente, como que a pessoa vai ter certeza da salvação dela? Foi atualizar a Bíblia? Atualizar a Bíblia, Wilton? Não atualizaram. Aí, como que uma pessoa dessa, ela não vai ter base, Márcio? Ela não tem... Você começa a cavar aí, você vai ver que o fundamento dela é bem raso. Ela ainda está nessa questão da salvação depender dela, da salvação ser algo que não transforma. A maior evidência, Márcio, é que essas pessoas elas não conseguem compreender que a salvação transformou a vida dela. Você quer um exemplo disso? Quando a nossa geração não acredita que um bandido ele possa ser regenerado. Quando a gente começa a pregar que bandido bom é bandido morto. Quando as pessoas que cometem pecados têm que morrer mesmo. Sabe por quê? Porque a gente não consegue ver na nossa vida essa salvação, essa mudança. Como é que a gente vai pregar que Deus vai fazer isso na vida do outro? Eu não tenho essa evidência na minha vida. Então, como é que eu vou acreditar que Deus salva alguém se eu mesmo não passei por isso? O que acontece também, Márcio, eu não sei o caso aí seu e não posso julgar, mas o que acontece é que existem muitas pessoas que falam em nome de Deus, mas nunca nasceram de novo. Você vê que no próprio Evangelho, o Senhor Jesus dá esse exemplo lá em Mateus 7, que ele fala o seguinte, muitos naquele dia, não são poucas pessoas, muitos naquele dia me dirão, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, expulsei demônio, preguei, né? O profetizar ali é pregar, expulsei demônios, fiz maravilhas. O que Deus vai falar para ele? Você se afastou no meio do caminho, agora não posso fazer nada. Não. Deus vai falar, teve com essa pessoa. Mas ela falava em nome de Jesus. Até os demônios creem em Deus. Até os demônios creem em Deus e estremecem. Né? Então, isso aí, Márcio, tá nesse ambiente de frequentar a denominação, de estar pregando, de estar fazendo evento, isso não garante nada a ninguém, não. Isso não garante nada, não. Pelo contrário, às vezes é mais pedra de tropeço ainda.
porque oferece uma falsa esperança para essa pessoa sem ela nunca ter conhecido Cristo. Você não vê o fruto, você não vê o amor na vida dessa pessoa. Você não vê a alegria, você não vê a paz. Mas você vê o quê? Ativismo religioso. É aquela pessoa que está lá, julga todo mundo vai para o inferno. Então, é a pessoa que não tem a mentalidade de Cristo. Amém. Satisfeito, irmão Márcio? Amém. Muito obrigado Mais pela... alguma pergunta, por favor, irmãos? Muito boa, Pode muito boa próximo a participação, fazer. irmão Márcio. Vamos lá, Moreno, meu amigo. Vamos perguntar, irmão Moreno, meu professor. Irmão Alexandro. Alex tem Dandro. umas perguntas boas, o Alex. Alex Dandro, a irmã Cássia também. O Fernando, né? O Fernando fala um pouco aí, Alex. O Alex Vamos lá, irmão Alex, por gentileza. Cadê ele aí? Nos Fala aí, ajude. Alex. Nos ajude, irmão Alex. Alex é bom. Alex é bom ensinador, Isaías, Alex. Irmão Moreno, homem de Deus. A Sandra também está aí. Fala, Oi, Isaías. Pois não. Rapaz, deixa eu dar uma saudação aqui, pô, já que você... esse convite chega para mim já faz uns 2 meses, 3 meses que o Isaías me convida para participar dessas reuniões. E bom ver o Wilton aqui de novo, né, Wilton? Ô, meu Nós irmão, nos conhecemos através do Isaías, também um prazer rever o irmão aí nessa empreitada, nessa luta aí. E deixar aqui uma saudação, né? Dizer que é bom participar. Eu estou aqui com a minha filha, que ela está me ajudando aqui a mexer nesse negócio, que eu sabia muito de bola, mas em telefone me complicava. Então, eu quero deixar aqui, com grande carinho, estou ouvindo aqui, é sempre edificante. No momento que eu achar oportuno, eu vou emitir aqui alguma coisa, mas, por enquanto, só ouvir. E com o Wilton, a gente está sempre aprendendo e crescendo em Cristo, que é o mais importante, né? Eu ouvi essa última fala aí do irmão, acho que pessoas estão sem convicção de fato, né, Wilton? É verdade. Eu acho que o mundo tem trazido, principalmente o celular, né? Tem roubado muito da nossa convicção, né? Eu acho que tem enchido muito a cabeça de alguns irmãos que já não ocupa tanta mente com o evangelho, com a leitura, com a oração. Isso. E se não tem esse momento com o Senhor, certamente alguém vai ocupar esse espaço, né? Exatamente. Então, essas convicções vão sendo ocupadas por outro, né? Por outra coisa. Hoje eu ouvi uma coisa muito interessante em relação ao sacerdócio. O irmão disse assim, o senhor tem chamado uma nação de reis e sacerdotes, não é isso que a palavra diz? Reis e sacerdotes? Não é isso, Wilton? Que a palavra diz? Alô? Estão ouvindo, mano? Estão me ouvindo? E o Wilton, está me ouvindo ou não? Agora estou ouvindo. Então, estava falando que hoje eu ouvi uma palavra do irmão que falava que o senhor tem chamado um povo de reis e sacerdotes, né? E que o sacerdote no Velho Testamento fazia o pão ázimo, né? Então, nós temos que ser esse sacerdote. O sacerdote que não sabe fazer o pão, certamente não vai ter. Muito bom. Né? Então, eu tenho aprendido com isso a fazer o pão, que é essa palavra. Né? O sacerdote precisa saber preparar o pão. Eu achei isso, não foi hoje, eu ouvi hoje de novo, mas essa palavra já tinha chegado a mim. Eu acho que hoje a maior dificuldade dos crentes é que precisa entender que ele é sacerdote e ele precisa preparar esse pão, né? É verdade. Muito bom. Amém, irmão Moreno. Amém, então irmão Moreno. Muito obrigado.
Amém, então, querido. Obrigado, valeu. Agradecido, boa palavra. Vamos lá, quem vai participar mais aí com uma pergunta? Irmã Vânia, irmã Eu vou Cássia. fazer O Alex chegou aí, ô Isaías. Opa, fica à vontade, amado. Rapaz, tudo bom? Amém. Eu estava ouvindo aí o comentário, né? Aí até coloquei alguma coisa aí em forma de texto, falando sobre essa questão da salvação, da chamada, da vontade de Deus. Uma das coisas mais tristes que eu vejo hoje Sim. é quando a pessoa superficialmente acaba chegando a ponto de restringir a salvação, a chamada de Deus, a denominação. Exato. Tipo, você sai daquela denominação, você está desviado, você apostatou da fé, tipo, vai perder a salvação. Então, banalizando tanto a salvação com questões poucas, né? A salvação acabou se tornando restrita a um aspecto denominacional, constitucional, linkado a um simples CNPJ. E isso é muito triste. Eu conheço um irmão, que não vou citar o nome e nem falar a denominação, mas eu estava conversando com um irmão que ele é muito denominacionalmente bitolado, né? Infelizmente. Mas, uma ótima pessoa, é um servo de Deus, né? A gente não vai negar isso, mas denominacionalmente, infelizmente, é um pouco bitolado, né? Porque ele crê muito que a pessoa que sai da denominação dele está apostatada, está afastada, desviou e tudo. Aí eu senti a impressão de falar com autoridade com ele. Pare de seguir a denominação e comece a seguir a Cristo. Isso. Aí eu vi que ele ficou meio reflexivo, mas eu senti no coração na hora de falar isso com ele. Porque tem muita gente que está servindo a Cristo, que está salvo em Cristo, quando na verdade está se sustentando na denominação, sustentando sua salvação na denominação, sua chamada na denominação, e o pior de tudo é que não consegue chegar a isso. Exatamente. Tem Amém. muita gente nessa situação. Muita. Amém, irmão. É verdade o que o irmão falou. A pessoa segue a denominação e não segue a Cristo. E a denominação ela fica como se fosse um clube em que ela defende a bandeira daquele clube. Né? Igual o irmão Hilton aí, palmeirense, defende a bandeira do Palmeiras. Então, esquece de que Jesus é universal, né? Jesus é universal. E ele é o cabeça da Assembleia, não é isso? Ele é o cabeça da Assembleia. Não a Assembleia, instituição que nós conhecemos, mas a Assembleia dos Santos. Amém? Isso. Mais alguma outra pergunta aí, amados irmãos? Que o áudio do irmão Alessandro estava entrecortando. Sim. Antes da pergunta, eu gostaria que a irmã Sheila pudesse colocar o número da conta do nosso irmão Hilton, para que os irmãos pudessem anotar. Coloco sim, irmão. Abençoar a vida do nosso querido irmão Hilton, porque isso sim também é bíblico, abençoar aquele com oração, principalmente, Sim. a vida daquele que nos ensinam. Não é? Vamos lá? Eu vou ler aqui, quem tiver caneta, por gentileza, anote, por favor. Quem tiver caneta para anotar. Banco do Brasil é o banco que o irmão Hilton usa. A conta corrente dele é 29, a conta corrente 29, 824, dígito 7. Conta corrente 29, 824, dígito 7. A agência do irmão Hilton é 28622. 28622. O CPF é 285-753-398-50. 285-753-398-50. Então, investir na vida do irmão Hilton é investir no reino de Deus, porque ele é um difusor, é um homem que nessa vida que a igreja, que a igreja, entre aspas, né? Muitas igrejas vivem
do ensino ser relegado ao terceiro, quarto, quinto plano. O irmão Hilton é um arauto do Senhor, clamando aí. Os irmãos veem que aqui, o nosso grupo aqui, eu convido 250 mil pessoas, o irmão Hilton convida mais 250 mil, a irmã Sheila convida, eu creio que os irmãos aqui também convidam, mas aqui não passa de 20. Por que isso? Porque eu creio que é uma obra de Satanás em tirar o ímpeto das pessoas aprenderem. Eu creio que também é a preguiça, eu creio que é a falta de compromisso, a falta da prioridade também em a pessoa vir debruçar diante do conhecimento do Senhor. Mas oremos, né? Oremos. O importante é que nós estamos aqui, reverberamos, né? Multiplicamos o que nós temos aprendido hoje. Mais alguém para perguntar? Márcio. Eu posso dar a bênção apostólica. Se você sair sem receber a bênção apostólica, cuidado que você pode ser assaltado aí, teu carro bateu o motor. Sem a bênção apostólica, você está perdido, hein, irmão? Deixa eu perguntar para você, então. Irmão Hilton. Oi. Hoje, para a nossa geração, o que marca a vida de um homem e uma mulher de Deus? Eu li aqui um pedacinho da Epístola de João, 1 João 1,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O que marca se você ser uma pessoa salva em Cristo, sem abrir a sua boca? O que define hoje para a nossa geração o bom testemunho? É o amor? É o que hoje marca? Que mesmo sem falar que eu sou uma nova criatura, creio que Cristo mudou a minha vida, o que marca hoje na nossa geração para falar, olha, aquele realmente é o fruto mesmo? O que você poderia comentar sobre esse texto, né? Como Cristo andou, né? Hoje, como nós que devemos multiplicar esse Cristo dentro de nós, em nossas atividades, na nossa vida diária. E eu vejo que estamos querendo praticar aquilo que ele andou, mas não há uma renúncia. Eu quero me dar bem todas. Eu acho que isso anda meio na contramão. Minha visão. Sim. Esse texto é muito bonito, né? 1 de João 2,6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E a gente tem que perguntar para o texto, né? Quando a gente faz a leitura, a gente sempre pergunta para o texto o que ele está falando para nós. O que é andar como ele andou? Como Jesus andou? Aí nós temos lá Atos 10:38. Ele foi ungido pelo Espírito, andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que eu vejo hoje, Márcio, é a questão que você colocou da falta da prioridade do que é de Deus e o que é nosso. A nossa geração ela busca muito os seus interesses e não os interesses de Cristo. Então, o que é ser como Cristo para as pessoas? É você servir. É você servir onde você trabalha, onde você mora, onde você anda. É você viver segundo a vida de Cristo. Como Jesus não saía ali discipulando as pessoas com um livro debaixo da mão, mandando as pessoas recitarem textos, guardarem confissões de fé. Hoje as pessoas estão muito bitoladas nisso. Você pergunta se a pessoa é um cristão, ele já começa a falar de credos, de confissões, de posições. Como eu já falei aqui uma vez que eu fui num local, a pessoa já me recebeu lá, me cumprimentando, perguntando se eu era infralapsarianismo ou supralapsarianismo. Eu imaginei a pessoa perguntando isso para Cristo, né? Então, assim, hoje o cristão, para muitas pessoas, virou sinônimo de doutrina, de sistematização de doutrinas, de nomes denominacionais também, de vinculações, mas não Cristo. O que é um cristão? É um seguidor de Jesus, pelo simples fato da palavra. É alguém que olhou a sua vida, andou no caminho, aceitou o chamado de Cristo, andou no caminho dele e vai fazendo o bem aonde chega. Só que o que é a nossa... o que é evangelizar para nós? É a gente chegar e convencer mentalmente alguém de que ela está errada na sua religião e que ela tem que vir para nós. É o chamado proselitismo. Só que isso, na época de Jesus, os fariseus também faziam.
Quando Jesus fala para nós irmos, é para ensinar essas pessoas, ensinar a vida, né? Ele veio para dar vida e vida em abundância. As pessoas acham que é para ensinar um código, é para ensinar vários tipos de catequeses, que não traz vida para as pessoas, elas enchem a cabeça da pessoa de informação, mas não tem vida. Aí o que tem que fazer quando não tem vida? Você tem que criar um espetáculo. Você tem que fazer uma religião do espetáculo. E a gente tem visto isso aí acontecer direto. Aí só engana, só choca quem não tem conhecimento de Cristo. As pessoas estão ali vivendo de uma performance, de um tablado, que é o local onde Jesus menos ia. Hoje, para a gente, vida cristã é eu chegar lá e começar a ensinar e marretar em cima de um púlpito. Mas era o que Jesus menos fazia, era isso. Jesus tinha encontro com as pessoas, ele encontrava, ele ia até as pessoas, ele andava pelo caminho, ele era abordado pelas pessoas. E é assim que tem que ser a nossa vida. A pessoa tem que olhar para nós e falar assim, por que você é assim? Olha, muito obrigado por que você fez. Aí você vai falando, você vai mostrando o que é no caminho. Mas aí a gente adotou os atalhos e os atalhos não servem. O caminho de Jesus não tem atalho. O caminho é ele. Aí o que é o atalho? É eu chegar e fazer proselitismo, levar para junto da minha reunião, deixar a pessoa lá, ensinar como que ela tem que se portar lá. E muitas vezes isso está distanciando cada vez mais a pessoa de Jesus. Por isso que muitos cristãos hoje, eles não têm paz, né? Não têm o fruto do Espírito, eles estão buscando alternativas. Muitos estão indo para o budismo, eu tenho conversado isso muito com Isaías, com a Sheila, conheço muitos que estão para esse lado do budismo, porque eles falam, eu preciso de paz, eu preciso de uma coisa equilibrada. Eu vou na reunião da igreja lá, é um barulho, é uma gritaria, é uma coisa que eu não entendo nada, e a minha vida precisa de paz. Aí você fala, meu Deus, se Jesus não está dando essa paz, mas aí você tem que perguntar se é Jesus que está lá nesse ambiente. Mas como as pessoas elas olharam e falaram, não, aqui é de Deus, porque a minha mãe, a minha avó, lá em 1942, ela era aqui da igreja, e o pastor fulano de tal fazia isso e fazia aquilo. E aí você vê hoje na vida dela, ela só não admite, porque ela tem medo, ela tem vergonha, ela tem timidez, ela tem medo de ser expulsa, mas ela só não admite que a vida dela está longe de Cristo. Mas ela vai cumprindo aquele rito. Ela não aguenta mais viver, mas porque fala para ela, você tem que manter firme aí para você ir para o céu. Ela vai para aquele rito religioso, não tem alegria, não tem amor, a vida dela é totalmente odiosa, ninguém quer imitar a vida dela, mas ela está achando que ela tem Deus, e ela quer trazer essas pessoas para Deus. Aí você fala, quem é que vai querer viver com Deus dessa forma? Um Deus que enfeiou a vida dela, um Deus que estragou a vida dela, um Deus que pegou a vida dela e tirou, né, a vida dela, não para colocar a vida dele que é melhor, mas para botar uma vida que é sem sentido. É uma vida de normas, de preceitos, de ordens religiosas que não serve para nada. Serve só para matar, para odiar. A boca dessa pessoa só tem ódio, só tem amargura. Então, é Cristo. Então, é isso aí que a gente vê, Márcio. Andar como Jesus andou, Deus está conosco, né? Como botaram uma frase hoje lá no grupo lá que falava assim, Deus não está acima de todos só, né? Deus acima de todos. Ele falou, não, em Jesus, Deus está no meio de nós e está em nós. Deus em nós, Deus conosco. Amém. Ô Márcio, Oi. você vai perguntar, só um minutinho, Wilton, você falou em cima do que o Márcio leu, não é? Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você disse Isso. Atos 10, 32 ou não? 38. Atos 10, 32 não é não, né? 38. 38. 38. Tá, obrigado. Tu vê que eu tô te marcando aqui, né, Wilton? Não dá mole para mim não, hein? Tá Tô em te cima, marcando hein? aqui, hein? Valeu. Fala, Valeu. Márcio. Ou tem mais alguém para perguntar? Hilton, quando a gente procura andar nessa contramão, parece que a maturidade assusta quando você está um pouquinho no caminho diferente do que hoje está a maioria, né? Posição. Então, quando as pessoas ficam assim preocupadas, um exemplo, eu não tenho aparecido, né, nas reuniões, tive o Covid recentemente, mas parece que essa maturidade de eu ter minha busca da leitura
Congelou, Márcio. Sim. Congelou aí, Márcio. É em qualquer lugar. Então, Ô, fica Márcio, tranquilo, congelou. porque Ô, eu Márcio, estou te ouvindo bem. congelou Não aí. estou me ouvindo, não? Oi. Deu uma Essa é trava. Deu uma trava. Inicia Agora de novo. voltou. Isso. Perdão, irmãos. Então, parece que quando eu falo, gente, eu estou caminhando para a busca da maturidade, mas essa maturidade, ela me conduz para Cristo. Então, não fica Exato. assustado comigo, não. De não estar comparecendo no momento, mas a minha vida é uma maturidade de busca, né? Mas parece que isso assusta chegar a essa maturidade. Quando você fez menção de Colossenses, se eu não me engano, de reter a cabeça, é isso? O texto? Isso, 2,19. Isso. É para nós chegarmos a uma maturidade para evitarmos o próximo versículo, não foi? Você fez a Isso. menção na última reunião. Então, parece que não queremos chegar. Parece que tem um grupo, na minha visão, né, da religiosidade, não querer chegar a essa maturidade em Cristo, porque parece que você vai abandonar, né, tudo que eles estão, me parece, entendendo que é Cristo, e eu falo através da palavra que não é Cristo, mas assim, não, essa maturidade eu não posso alcançar, não, senão eu me perco. Isso assusta, essa fala. É porque a maturidade, ela vai fazer a pessoa caminhar sozinha com Deus. Isso não quer dizer que ela vai deixar de se reunir. Isso vai dizer que ela vai deixar de estar debaixo de um cabresto. Que ela vai ter maturidade. Isso aí mexe com as pessoas. Porque você tem que botar o que nas pessoas? Medo. Justamente. Porque como que a religião funciona? Através do medo. Você tem que colocar medo para que as pessoas estejam ali. Você tem que amaldiçoar, você tem que dizer que se a pessoa não cumprir aquilo, Deus vai castigar a pessoa, que ela pode perder a salvação dela, que Deus não vai abençoar, que ela vai ter problema, que ela vai ficar doente. Então, quem consegue se desvincular de algo desse? A pessoa está aprisionada. Ela não recebeu a vida do evangelho, não recebeu a luz. Ela está recebendo cada vez mais uma carga psicológica tão intensa que ela está adoecendo. Pode pesquisar locais. Aí, o Alex, aqui, que está aqui com a gente, ele mora perto lá de um local desses. Pode pesquisar lá qual o maior número de pessoas que entram para os hospícios, para as casas de cuidado mental. Evangélico. Aí você fala, tá uma coisa errada, porque se evangélico significava, segundo o evangelho, era para libertar. Mas evangélico se tornou uma outra coisa, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Embora use o nome dele. Por isso que está escrito lá. Eu nunca vos conheci. Isso é gente que falava em nome de Jesus, operava em nome de Jesus, mas nunca conheceu Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa guerra contra o medo, né, na questão da manifestação do evangelho através do medo. Eu achava isso muito contrário. Eu falei, gente, quanto mais eu leio a palavra, mais ela me traz liberdade. Então, eu não consigo impor esse medo, essa prisão, porque ela me traz a liberdade em Cristo. E gera renúncia. Mas é uma liberdade em Cristo. Não para fazer o que eu quero, sim viver como Ele é. Exato. Amém. Mais alguma pergunta, irmãos? Ou podemos terminar? A irmã Glória Chagas está quietinha. Irmão Marcos Alexandre. Irmã Vânia. E tem o iPhone aqui, que eu não sei quem é o iPhone. Darlene. Ah, é? É. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Ô, Fernando? Isso, eu queria agradecer aí a oportunidade de participar com vocês, foi bênção. É prazer conhecer a todos aí pessoalmente, assim, pelo menos conhecer o rosto de cada um. Mas agora eu vou ter que voltar para casa, vou dirigir, então eu vou sair da reunião, tá bom, irmãos? É legal. Quem convidou o irmão Fernando? Eu vi o convite no grupo lá do Instituto Reformado, aí eu entrei no link. Amém, graças a Deus. O irmão está no grupo, né? Estou no grupo, estou lá. Amém. Lembrando aqui que se tiver alguém aqui que não está no grupo, o nosso grupo aqui não tem bom dia, boa tarde, figurinha que enche o saco todo dia, não. Sim. É só livros e coisas importantes com relação ao reino. Convida pessoas, irmão Fernando. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Rapaz. Deus abençoe, viu, gente? Fiquem com Deus, viu? Amém. Amém. Glória a Deus.
Pessoal, tem mais alguém com perguntas ou podemos terminar? E o assunto, irmão Hilton? O irmão Hilton, o próximo assunto. E eu agora, não sei, Isaías? eu não sei, eu estava conversando com um amigo um dia desse a respeito quem criou o mal. Lembra dessa aula que o irmão Hilton deu? O irmão Hilton deu essa aula não aqui, foi lá na sua igreja. É antologia, não é isso? É a questão da Teodiceia. Teodiceia, isso. Teodiceia. Quem criou o mal? Deus criou o mal? Como é que é isso? Como é que Deus cria os seus filhos e cria o mal? E etc. O irmão Hilton teria um outro assunto aí para propor para quinta-feira que vem? Não, isso aí tá bom. Vamos trabalhar isso aí. O que os irmãos acham aí, por favor? Os irmãos têm alguma sugestão? Fale, irmã Sheila. Gostei. Gostou? Gostei desse tema. A Sheila criou o mal? A Sheila gosta de botar fogo na lenha. Porque quando eu leio lá a questão de Saul, o Dezinho tá maiúsculo aqui, né? Que Deus enviou o Espírito, o qual, ao tocar a harpa por Davi... Mas o D tá maiúsculo. E quando eu vejo Jó também... Aí tá dizendo é maiúsculo. Eu já vi também, já ouvi ali que Davi ele foi liberto, ou melhor, Saul foi liberto quando ele tocava a harpa, o espírito mau da parte do Senhor saía de Saul, mas mesmo assim Saul tentou encravar Davi na parede com a lança. Eu ouvi ali dizer que ali era o instinto mau de Saul. Ele não estava mais endemoniado, mas ele em si queria... ele em si tinha inveja de Saul. Não era demônio ali, era o próprio Saul. Então, guarda aí, Wilton, na manga isso aí, porque vai dar pano para manga esse assunto. Vai. Tá bom? Tá bom, gente. E eu gostaria de saber hoje, em especial, se alguém hoje aqui precisa de alguma oração em especial para alguém que esteja enfermo, alguém que precise de uma oração. Eu gostaria de saber, alguém que tem algum familiar enfermo, e nós vamos orar. A igreja está reunida aqui para isso, né? Para nós orarmos também, antes de terminarmos. Ninguém? Amém. Eu gostaria de pedir oração para um amigo meu chamado Dos Santos. Dos Santos, ele está com câncer nos ossos. E eu creio que Jesus pode curá-lo. E eu queria pedir ao irmão Márcio que orasse, colocando a vida desse amigo meu, Dos Santos, nos braços do Senhor, que o Senhor pudesse curá-lo. Irmão Marcos Alexandre também quer oração. Amém. Pode orar, irmão Márcio? Amém. Por favor. Glória a Deus. Pai, queremos te agradecer nessa noite por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor Deus, de ouvir a sua palavra. Sabemos que o mundo, Senhor Deus, definiu algumas prioridades, mas nós abrimos mão dela nessa noite, Senhor. Mas não porque queremos, mas sim porque necessitamos, Senhor. Ouvimos tantas coisas durante o dia que não trouxe esperança, Senhor, mas ao abrirmos nossos ouvidos, Senhor, ouvimos a Tua palavra e gera em nós, Senhor Deus, essa esperança. Eu também te peço, Senhor Deus, que esses irmãos que estão acometidos nesse momento, Senhor, de alguma enfermidade, possam ouvir, Senhor Deus, essa palavra, Senhor, que nos liberta, essa palavra que nos cura, Senhor, porque a Tua palavra afirma, Senhor Deus, que Tu já trouxe essa liberdade, e nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor naquela cruz já nos levou todas essas enfermidades. Por isso, Pai, pela Sua palavra, pelo poder do Teu nome, Senhor Deus, que nos trouxe novamente a ter uma aliança contigo. Aquilo que o primeiro Adão perdeu, Senhor Deus, o Senhor
nos trouxe, nos religou novamente, Senhor, e aquilo que tudo estava, Senhor, perdido, o Senhor nos deu esperança, Senhor, e vida eterna. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que cada irmão que foi falado agora, Senhor, que perdeu essa esperança, que não existe mais, Senhor Deus, uma palavra de fé no seu coração, o Senhor possa, nesse momento, soprar, Senhor Deus, em seu ouvido, através de irmãos, de orações, através de palavras, através, Senhor Deus, de canções, através, Senhor, o Senhor faz até mula falar, Senhor. Leva essa palavra de vida eterna, Senhor, para eles. Leva, Senhor Deus, essa vida nova que mudou a minha vida, que mudou a vida de tantos irmãos, Senhor, que não tinha esperança, que outrora, Senhor Deus, como Davi, que tu falou que encontrou ele, Senhor, atrás das ovelhas malhadas, Senhor, da onde não tinha nada de bom. O Senhor Deus é expert em fazer isso, do qual o Senhor Deus, o mundo já diz que nós não servimos mais para nada, mas o Senhor continua usando pessoas como instrumento para libertação. Aleluia. Assim como eu fui visitado por essa verdade, Senhor, vai nesses lugares onde eu não posso chegar, onde esse estudo não pode chegar, mas o teu Espírito, Senhor Deus, não há limitação, Senhor, para visitar essas vidas. E que elas venham testemunhar, Senhor Deus, que algo, Senhor Deus, tocou nos seus corações, algo soprou, Senhor Deus, em seus ouvidos, Senhor, uma palavra de vida. Ó Deus, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, porque é o único Deus que pode realizar, Senhor, aquilo que para o homem é impossível, Senhor. Aquilo que o médico diz que não tem jeito, mas para Ti, Senhor Deus, nada é impossível. Nós Te louvamos nessa noite, bendizemos o Teu nome e Te entregamos, Senhor Deus, cada homem, cada mulher, Senhor, e nós já Te agradecemos por essa palavra de vida, por essa certeza que o Senhor colocou em nossos corações, que nós somos salvos em Cristo Jesus e ninguém pode mudar essas circunstâncias, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite. Visita aquele que não crê, Senhor Deus, na Tua palavra. Isso, Senhor, que nós somos salvos. Visita aquele, Senhor Deus, que ainda não tem a certeza, mas que o Senhor pode justiça e do juízo. Nós Te louvamos nessa noite, porque o Senhor é bom e que nós possamos andar como o Senhor andou. E muitas vidas possam ver Cristo em nós, a esperança da glória. Porque, Senhor Deus, aqueles que não ouviram, nem viram, ainda não conseguiram mensurar, Senhor, já foi revelado quando o Senhor desceu nessa terra. Não porque merecemos, mas pela sua graça, Senhor. E ela nos encontrou. Não nos escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. E nós Te louvamos e agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Glorifica a Deus pela vida do irmão Hilton. Glória a Deus. A minha esposa hoje queria